Vamos mais uma vez continuar nesse percurso nosso para a nossa progressão espiritual, né. Já que aqui o tempo é passageiro, o tempo se conta, mas para o mundo espiritual, que é o nosso universo que estamos conhecendo e vamos conhecer melhor ainda ele, o tempo é infinito e não se conta, e muito menos como se conta aqui. Então, o que uma encarnação representa para a nossa vida eterna, nada mais é do que um segundo, uma fração de um minuto, e vamos seguindo nosso caminho, estudando com Jesus, com nossos anjos de guarda, amigos, protetores, guias, e que Deus abençoe você, que Deus te ilumine, ilumine seus amigos, ilumine a todos, né. Ilumine principalmente os inimigos, né, desencarnado ainda precisamente, porque esses trabalham na surdina e nós não os vemos, mas sentimos muitas vezes os seus ataques. Que Deus nos abençoe e proteja sempre. Então vamos à oração. Deus de infinita misericórdia, Pai amado, justo, onipotente, onipresente, onisciente, estamos aqui mais uma vez necessitados, sim, de conhecimento, necessitado agora muito mais na prática. A vida não é fácil, cotidiano, sempre nos encontramos com criaturas encarnadas e desencarnadas difíceis, tanto na evolução quanto no conhecimento, intelectual, na evolução quando falamos no lado moral. Então Deus Pai nos ajuda nessa caminhada. Não é fácil, o Senhor sabe, mas é uma fração. A encarnação é rápida e haveremos, pois teremos que aprender. O único elemento que ajuda ao nosso crescimento é o sofrimento, a dor, são os aperreios, para sabermos geri-los. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos ampare, ampare a todos que estão nos ouvindo, assistindo, que participa diretamente ou não, esses espíritos que estão conosco, irmã Angélica, todos eles que acompanham ela, que acompanham Jesus nesse trabalho maravilhoso, que o Senhor os abençoe a todos. Em teu nome, Deus, damos por iniciado mais os estudos da doutrina espírita, o Evangelho no lar. Muita paz para todos. Bom, aí nós estamos, mais uma vez com essa oportunidade de estudarmos, né, porque precisamos saber, precisamos conhecer para divisar melhor o caminho, porque a luz vem, o raciocínio vem mais com justiça, mais correto, mais brando, mais claro, mais nítido e justo. Estudando, nós vamos conseguir compreender melhor a nossa jornada, caminhada e para onde temos que chegar, para onde temos que ir, não é? Vamos aqui partilhar para vocês o livro que é Céu e Inferno, sempre deixando a todos aí a oportunidade de estar nos ajudando também. Bem, nós estamos no capítulo, o livro é Céu e Inferno, estamos no capítulo 4, está aqui, né, vou sublinhar aqui para não ter dúvida, 4. Então, o céu, nós já estudamos, agora nós estamos estudando a parte o inferno. E no inferno, sobre o inferno, já que as pessoas sabem que existe o céu e o inferno, nós temos que estudar como é que é esse céu, como é que é o inferno, né. Nós já vimos que o céu ele não tem limitações, o céu está, todo o universo que Deus criou para nós, é um estado de consciência. Se estamos bem, nós estamos, sentindo esse céu. Então não tem limites, o céu está em todo o universo, né. E fora pelos pagãos limitados, pelos cristãos também, os cristãos também foram limitados, o céu teria um espaço concreto, duro, como se fosse uma casa nossa, um prédio, como se fosse um planeta, o céu lá onde as divindades ficariam, se divertindo, né, aproveitando os que já evoluíram e vivendo uma vida muito boa no céu. E esse céu não existe, ele não tem muros, não, ele não tem paredes, ele não é sólido, é o nosso universo e é o nosso estado de consciência.
essa é a parte do nosso céu que já estudamos. E nós estamos estudando a parte do inferno. O inferno cristão imitado do inferno pagão. Então, os cristãos somos todos, né? De Abraão, de lá para cá, não sei se antes de Abraão já existia cristãos. Lógico que os cristãos vieram depois, propriamente dito, depois de Jesus, né? Com Jesus. Por isso que são os cristãos, Jesus Cristo. Antes de Jesus, aí vem Abraão, as religiões abraâmicas, e assim nós vamos encontrar grupos diferentes, mas acreditando em um Deus só. E aí isso é muito bom. E os cristãos criaram, a partir do Cristo, depois que o Cristo se foi, eles criaram um céu e um inferno. Então, estamos no inferno aqui estudando. Né? Toda vez que eu falo essa parte, estamos no inferno, aqui nós estamos aqui estudando o assunto inferno. Não é? Então, se alguém quiser ler, por favor, fique à vontade. Dê um sinal, se não, vamos ler. É qual o número, Zeus? Número 5. 5? Sim. Tá. Posso ler? Sim, obrigado, Sandra. As mesmas considerações que entre os antigos haviam feito localizar a morada da felicidade, haviam também feito circunscrever o lugar dos suplícios, tendo os homens colocado a primeira nas regiões superiores, era natural colocar o segundo nos lugares inferiores, ou seja, no centro da terra, ao qual certas cavidades sombrias e de aspecto terrível serviam de entrada. Foi também lá que os cristãos colocaram por muito tempo a morada dos reprovados. Notemos ainda sobre este assunto outra analogia. O inferno dos pagãos encerrava de um lado os campos elíseos e do outro o Tártaro, o Olímpio, morada dos deuses e dos homens divinizados. Ficava nas regiões superiores. Segundo a carta do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, ou seja, aos lugares baixos, para daí tirar as almas dos justos, que aguardavam sua vinda. Os infernos não eram, então, unicamente um lugar de suplício. Como entre os pagãos, eles estavam também nos lugares baixos, assim como o Olímpio, a morada dos anjos e dos santos era nos lugares elevados. Colocaram-no além do céu das estrelas que se acreditavam limitado. Pronto, então, graças a Deus, nós começamos a entender melhor, porque o Espiritismo também fala do umbral, fala das sombras, fala das trevas, e fica aí embaixo, fica aqui nos buracos na terra, em cavernas e etc. Mas vamos observar que Jesus, quando esteve conosco, ele desceu a essas cavidades que nós falamos aqui, que vai para o centro da terra, onde se pode instalar circunscrita para os espíritos, os umbraus, como diz Chico Xavier, na pontinha do nosso nariz, nós estamos nele, para irmos para mundos melhores, nós temos que atravessar esse umbral. Os espíritos que estão no nosso lar, que é mais ou menos, se eu não me engano, 33 quilômetros de altura, o nosso lar, na cidade do Rio de Janeiro, e para eles virem de lá, do nosso lar, para o estado de Rio de Janeiro, por exemplo, eles têm que atravessar o umbral. Então, nós temos essa camada umbralina. E nós parece que estamos dentro do umbral ou abaixo do umbral. Até hoje é interessante isso. Só que as sombras estão abaixo, é uma camada mais difícil, mais complicada. São as pessoas assassinas, ladrões, são pessoas que abortaram muito, são pessoas que fizeram muita maldade. E nas trevas tem criaturas mais sofredoras ainda que se suicidam, que cometem crimes políticos, de grupos, de guerras e diversas situações. Nós temos, podemos até fazer uma lista onde estão que esses espíritos que são que estão nas trevas. Então nós não estamos nas trevas, graças a Deus nós não estamos na sombra, e nós estamos aqui na terra, estudando como é que é esse inferno. Então, como na época pagã, os pagãos, né, por eles criaram
esse sistema, né, essa forma de céu e inferno da forma deles. Foram os primeiros a criar, os pagãos. Então, como eles acreditavam em vários deuses, nós vamos ver na mitologia grega Zeus, e Zeus com diversos outros, e todo mundo já sabe, tem muitas histórias bonitas, né, poetisas, muitas coisas gostosas de se ler, mas que nós vamos ver que é mais para o mito, não é, na realidade aquilo, por exemplo, Deus fazer das nuvens uma mulher e dar uma pessoa que queria trair ele, Zeus, não é. Zeus fez das nuvens uma mulher, pois tinha uma pessoa que ele convidou, que é, Íxio, ele convidou Íxio, aí Íxio convidou ele na casa dele e Íxio deu em cima da mulher de Zeus, e Zeus percebeu. E depois acabou-se a festa, Zeus vai para o espaço dele, para o cosmos, onde foi, né, isso é pagãos, tá. E depois Íxio começou a falar para as pessoas que ele traiu Zeus, porque Zeus fez das nuvens uma mulher igualzinha à mulher dele. Isso é impossível, né, então a gente vê que é muito mito, é muita poetização, muitas histórias, está até interessante de se ler, mas que não faz sentido. E Zeus, quando percebeu que realmente ele estava curtindo com a cara dele, com a personalidade dele, Zeus, então ele vai fazer uma roda que representa, eu acho que eu tenho aqui para vocês, vou mostrar aqui logo essa roda. Essa que nós já vimos, que foi dessas mulheres que foram as 50 mulheres e 50 homens. Bom, mas já contamos sobre essa história aqui, e elas vivem eternamente jogando água nesse balde, e esse balde nunca se acaba. Ele continua assim, e elas estão aí jogando água, é como se fosse o inferno. E tem esse aqui que foi o Zeus que colocou esse rapaz aqui no castigo, e ele ficou nessa roda aí de fogo, sendo torturado eternamente. Isso é da história pagã, dos politeístas, né, diversos deuses. E tem esse outro aqui, subindo no muro com uma pedra, e essa pedra, antes de chegar ao topo da montanha, a pedra desliza, ele não aguenta, e ela volta de novo para a base da montanha, lá vai ele de novo subir essa pedra, e essa pedra nunca é colocada no topo da montanha. E nós estamos exatamente na história que concerne, os nossos estudos, que é o os pagãos criaram esses céus. Então vou colocar agora aqui a minha para aparecer para vocês, né, tá. Então Deus criou, quer dizer, os pagãos, né, eles criaram os céus, como for ali há pouco tempo aí Sandra leu, que é os campos elíseos, né, tem um acento no i, elíseos, e o Tártaro. O Tártaro seria mais ou menos isso, é um lado inferior, e os campos elíseos é o lado superior, que nós chamamos de céu, ou melhor, os cristãos chamaram de céu, mais à frente os cristãos vão copiar isso. Então os pagãos tínhamos como campos elíseos as montanhas, um lugar muito alto, bonito. As pessoas que morriam, que lá só podia fazer parte, era quem? Sacerdotes, eram poetas, eram personalidades. Então imagine, pobre, sem chance, né, com os pagãos, isso aí coitado dos pobres, né. Lázaro jamais teria chance de ir para esse céu aí, porque ele não faz parte. Sacerdote sim, o papa teria, eu não sei se os padres teria, mas o papa teria, porque ele é um sacerdote, os das religiões eles teriam. Na igreja, na história pagã, tá, desses mitos, desses vários deuses. Os cristãos foram e copiaram isso aí, copiaram e trouxeram também o céu e o inferno, ou seja, o céu é em cima, e aí os cristãos colocaram acima das estrelas, que nós vemos as estrelas, né, os cristãos na época também viam as estrelas, que desde quando nós fomos criados, moramos aqui nesse prédio, nesse globo, não é, que é uma comunidade enorme, como se fosse um prédio. Nós estamos aqui girando agora nesse exato momento, estudando a nossa vida. Os cristãos viam as estrelas e acima das estrelas, lá em cima, estavam o céu. E lá no céu cristão só ia quem não cometeu
pecados. Nós já sabemos disso, não é? Já viemos vendo. Então, na religião cristã, os pecados, as pessoas que cometem pecados, já são condenadas. Essas não vão para o céu, não. Vão para onde? Para o inferno, que aí seria o inferno, onde a pessoa fica queimando como se fosse no betume, como se fosse num asfalto muito quente, e não apaga esse fogo, não acaba nunca, e o espírito fica morrendo lá pro resto da vida. Ele nem morre e nem se salva, ele fica lá acabando-se, né? Ele fica nesse purgatório. Mas Jesus, quando veio, e os cristãos depois de Jesus copiaram isso dos pagãos, Jesus, antes de subir, ele desceu essas cavernas que existem aqui na nossa terra. Está bem retratadas lá no livro Memória de Suicidas. Quem assistir esse áudio ou ler o livro vai ficar fascinado em ver que essas cavernas existem. E elas são ocupadas, elas são plasmadas por os espíritos, e no livro também, esculpindo o próprio destino. Nós já lembro, foi Sandra. E lá nós sabemos que existem essas regiões. E como relata, já falamos, umbral, as sombras e as trevas existe. E é uma maneira daqueles que cometem faltas muito graves de ir para essas regiões. Mas no espiritismo, os espíritos dizem, eles não ficam lá queimando para sempre, não. Mas eles são torturados. Eles são os espíritos que se comprazem em fazer o mal, que são espíritos espertíssimos, de muita inteligência, mas moral muito pouca. Eles sabem, muitos, mas não tenhamos dúvida disso aí não. Aí caímos na nas mãos deles. Aí somos atraídos, como diz Chico Xavier. As pessoas que cometem maldades aqui, que cometem erros graves, elas podem ir para regiões mais profundas, como já falamos. Essa chave da política, a pior profissão é a política, se vocês não sabem. Pior, porque ela abre portas com muita facilidade. E isso faz sofrer muita gente. E esses sofrimentos não vão ficar de graça. Eles desencarnados, coitados deles. Coitado deles. Para entender, coitado deles, como é que vai ser a caminhada. E eles são atraídos, foram eles que fizeram essa atmosfera neles. Eles são atraídos para as trevas, os suicidas, tá? Os que cometeram crimes. Oi. Alguém falou? Não. Não. Foi. Então, nos campos elíseos, os pagãos criaram um céu. E o Tártaro seria mais ou menos o inferno, só que é o inferno do mesmo jeito que o cristão copiaram, onde ficam eles sempre fazendo a mesma coisa, repetindo, repetindo. O Espiritismo vem mostrar que o inferno é um estado de consciência. Nós vamos finalizar isso lá na frente. E já estamos adiantando para não ficar complicado, já que nós estudamos os pagãos, não muito profundo, lógico, até mesmo é um assunto muito interessante e muito robusto, precisaríamos de mais pesquisas. Sabemos que é um mito, não faz sentido Deus fazer uma mulher das nuvens, né? Ou chegar assim, os deuses ficaram se divertindo lá em cima, vendo os outros se queimando no inferno, ou aqui na terra sofrendo. Então, eles, como já temos filmes, pode procurar no YouTube, nós vamos ver lá aqueles monstros, as pessoas querendo se safar, e é uma briga danada, e que, graças a Deus, não existe isso entre nós, porque se existisse esses poderes das trevas, os satélites não existiriam, eles não tinham condições de ser instalados, nem ninguém chegar uma nave na Lua, porque os deuses do céu e os deuses do inferno iriam interditar isso, ia fazer uma bagunça. Mas como Deus é justo, o Espiritismo nos mostra que o céu é um estado de consciência e o inferno é nessas regiões ubralinas necessária para que o espírito ele escolheu os erros, ele tem que ir para essas regiões, para ele refletir e sentir, é dele, foi trabalho dele. Mas ele é resgatado, assim como Jesus foi e resgatou, antes de subir, como ele disse a Maria de Madalena, não me toques, porque eu ainda não subi. Ou seja,
eu estou aqui, como se ele estivesse sobrecarregado de energias, e ela não tocasse nele não, porque se tocasse seria sério para ela. Então vocês imaginem como é que é a região. Então, Jesus deixa bem claro que ele desceu e depois subiu. Aí sim, nós começamos a entender melhor com os espíritos, já que os espíritos nos falam que a vida continua depois da morte, que é a coisa mais lógica que existe, né? O assunto, isso é um fato. É lógico isso, não existir a vida depois da morte. Imagina estarmos aqui e evoluindo como estamos materialmente, a evolução material e espiritual mesmo, porque nós vemos crianças que estão nascendo com aptidões, afeições maravilhosas. E nós estamos também envelhecendo, elas vão envelhecer e o mesmo processo é o mesmo. Então, essas crianças estão vindo de regiões com certeza melhores. E os espíritos revelam-se a nós, nos mostrando que o céu é um estado de consciência e o inferno, essas regiões ubralinas e sombras e trevas, é temporário. Como Jesus desceu para resgatar, depois Jesus também resgata as pessoas que foram para essas regiões, memória suicida. Elas depois vão subir, vão para nosso lar, vão para outras regiões, outras colônias e vão ser tratadas. Então nós vamos encontrar justiça, nós não vamos encontrar aquele céu onde as pessoas vivem sem ter o que fazer, ouvindo música, não é? Flores, que é dos pagãos isso aí. E o dos cristãos também, que eles copiaram. Vão ficar tocando flautas, vão tocar tocando harpas, não é? Eternamente se divertindo, fazendo festas, não é? E enquanto outra turma está ferrada lá embaixo, no fogo do inferno, ou no purgatório. Isso o espiritismo já mostra que esses que cometem os erros, porque nós temos que escolher, é um dever nosso, essa é a nossa evolução. Para evoluirmos é preciso que saibamos escolher e vamos cometer erros, são normais. O problema é que quando nós sabemos que é um erro, insistimos naquele erro, aí sim isso fica grave. Por quê? Porque eu sei que é um erro, aí eu cometo aquele erro de novo, é um erro. Aí, então, quando nós já sabemos, a coisa torna-se mais complicada. Por isso que estudamos a doutrina para ficarmos mais espertos, já que vamos escolher, todos os dias nós escolhemos. É incrível, mas é assim. Bom, esse é mais ou menos esse assunto. Então, esses campos elíseos era dos pagãos e os cristãos copiaram tudo isso, tá? Mitologia grega, os politeístas, e os monoteístas, os cristãos que criaram o seu céu e o seu inferno deles. Ok? Vamos para o próximo assunto, que o tempo aqui para nós encarnado passa e nós temos que seguir caminhando. Nós temos o livro dos médios. Aí vai tratar-se de mediunidade, comunicabilidade com os espíritos. E o livro dos médios também pode ser dito como Guia dos Médios ou dos Evocadores. O capítulo é o 4 dos sistemas. As pessoas que são inimigas do espiritismo criaram seus sistemas. Então tem sistemas que não faz sentido, não tem noção. E é o que nós estamos estudando aqui. Esse é o de número 45, nós teremos ainda outros, e devagarzinho nós vamos avançando até chegar aos últimos sistemas. Quem vai ler, por favor? Se tu colocar no visor, eu leio. Não tá não? Não, Ah, pô, eu para já mim, tô. para mim não aparece. Não tá não? Eu vou sair e vou entrar de novo, Sandra, mas eu já estava, saí de novo, agora eu vou chamar ele de novo. Vamos ver se tu vês aí. Não, nem. Vamos ver, eu acho que agora vai entrar. Vê se chegou. Chegou não? Sim, Chegou? 45, né? É. Chegou. Deixa eu sistema sonambúlico. Mais adeptos teve este, que ainda conta alguns. Admite, como o anterior,
que todas as comunicações inteligentes provêm da alma ou espírito do médium. Mas, para explicar o fato de um médium tratar de assuntos que estão fora do âmbito de seus conhecimentos, em vez de supor a existência nele de uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma sobreexcitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático, que lhe exalta e desenvolve a inteligência. Não há negar, em certos casos, a influência desta causa. Porém, há quem tenha observado como opera a maioria dos médiuns. Essa observação basta para lhe tornar evidente que aquela causa não explica todos os fatos que ela constitui, exceção e não regra. Poder-se-ia acreditar que fossem assim se o médium tivesse sempre ar de inspiração ou de estático, aspecto que, aliás, lhe seria fácil aparentar perfeitamente, se quisesse representar uma comédia. Como, porém, se há de crer na inspiração, quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a mínima consciência do que está obtendo, sem a menor emoção, sem se ocupar com o que faz, distraído, rindo e conversando de uma coisa e de outra. Era uma pergunta, desculpa. Concebe-se a sobreexcitação das ideias, mas não se compreende possa fazer que uma pessoa escreva sem saber escrever, e ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com o auxílio de uma prancheta de uma cesta. No curso desta obra, teremos ocasião de mostrar a parte que se deve atribuir à influência das ideias do médium. Todavia, tão numerosos e evidentes são os fatos em que a inteligência estranha se revela por meio de sinais incontestáveis, que não pode haver dúvida a respeito. O erro da maior parte dos sistemas que surgiram nos primeiros tempos do Espiritismo está em haverem deduzido de fatos insulados conclusões gerais. Pois bem, como ele diz, né, insulados, ou seja, fatos isolados, né? E esses fatos isolados, eles iriam explicar, por exemplo, como é que pode, na época de Hippolyte Léon Denisard, em 1800, eu não sei a idade, em que década começou mesmo, mas a década de 50, porque em 57 o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, foi publicado. Então, os fenômenos das mesas girantes, como acontecia também na África, como acontecia na Alemanha, como acontecia também na Rússia, acontecia nos Estados Unidos, elas aconteceram. Na França, com muito número, muito aos milhares, aos milhares. Então, como era que esse médio sonambúlico, não é? Como é que ele faria esse caso aí? Ele teria que se explicar. Já que o sonambulismo, nós já sabemos, uma pessoa pode se levantar, ela pode até escrever uma fórmula, ela pode até falar de coisas que até aconteça, e o meu filho mesmo, ele é sonâmbulo, tem que ficar de olho nele, que ele levanta com cada olho desse tamanho. E eu fico só olhando para ele. Ele fala coisas que eu fico só olhando assim, sim, aí como é que foi? Aí ele diz tudinho, aí eu fico, não sei o que lá. Daqui a pouco ele olha para mim e diz, agora eu já sei que é ele, então deite. Aí ele se deita. E isso, existe o sonambulismo, essa excitação no mundo espiritual, já que a mediunidade, que não deixa de ser mediunidade, o espírito, quando nós vamos dormir, nós nos deslocamos do corpo. E é possível essa atividade toda que fazemos do outro lado, ela refletir no corpo. Então ele fala de uma forma tão intensa lá, que o corpo aqui recebe o comando e fala, e a gente fica conversando com a pessoa sabendo que ela está dormindo. Sonambulismo, esse é o nome que foi dado. Mas como é que pode esse médium sonambúlico fazer uma cesta e escrever? Porque uma coisa é ele,
E outra coisa é o cesto escrevendo com um lápis na ponta, que foi Hippolyte Leon-Denis Arrivahil que fez esses experimentos nessas áreas aonde as mesas giravam, que era em muitos lugares. Ele pesquisava, ele estudava. Então, como é que pode? Aí botava na ponta do cesto, amarrava o lápis e um papel e deixava lá em cima da mesa para ver o que é que ia acontecer. Aí daqui a pouco as pessoas colocavam as mãos sobre o cesto, várias pessoas sem tocá-lo, e ela escrevia. Mas as pessoas não são sonâmbulas, elas não estão no processo sonambúlico. O que vai acontecer? Como é que explica isso? Como é que explica, por exemplo, a mesa falar por toque? Porque uma coisa é a mesa, outra coisa é o cesto e outra coisa é o médio. Então, o sonambulismo tem a sua prática mediúnica que acontece mesmo. A gente tem que ter cuidado, que tem pessoas sonâmbulas que a gente tem que fechar a janela bem cuidado, que ela pode sair pela janela, se for um prédio, ela cai. Né? Ela corre risco na rua. Isso são muitos, não tem poucos casos, não. Isso até hoje existe. Aí existe explicação para isso. Mas que ele não. Ele seria. Os inimigos do espiritismo diriam que o processo mediúnico seria sonambúlico. Então, mas e como é que fica, meu filho, as mesas girantes? As mesas que batia e falava por toque. Não é o médio, é as mesas. Os cestos. E aí, como é que fica a questão das mesas? Falar de assuntos, ou o médio falar de assuntos que não é do domínio dele. Como é que o médio que não sabe escrever é sonâmbulo, ele não sabe escrever e ele está escrevendo? Agora nós estamos falando do sonambulismo. Como é que pode essa pessoa que não sabe escrever? Não é porque o sonambulismo não só dá com pessoas, não é? Escolarizadas, que sabem escrever, não, que sabem ler. Como é que ela trata esses assuntos? Ah, não, os assuntos, a mente dela fica excitada. Sim, mas como é que ela trata de assuntos diversos? Ah, a mente dela fica excitada, então faça isso. Explique como é que pode ela escrever sem conhecimento, sem saber escrever. Principalmente sem saber escrever. Como é que ela vai escrever? O materialista é sério, né? As pessoas. Aí tem esse sistema sonambúlico, que é parecido com o do outro, que estudamos na semana passada. Ou seja, as pessoas que estão assistindo, o conhecimento delas influencia o médium. O médium, quando quer resolver um problema de cálculo matemático, alguém presente na sala é o matemático, ela vai lá e pega o arquivo do cara e resolve o cálculo. Ou a pessoa não está na sala e ela vai lá e pega. Era o médico que faz isso. É impossível, né, gente? Isso é o sonho da ciência. Já imaginou? Se nós pudéssemos. Bem, não vai ser assim. Temos que trabalhar para desenvolver o intelecto. Nós não vamos poder colocar os conhecimentos do outro dentro do nosso cérebro. Aí já é a ciência querendo chegar a esse ponto. Aí é muito improvável que o cérebro é uma região muito, muito, muito ampla e complexa de estudar. Mas o sonambulismo não vai explicar à pessoa sonâmbula que ela é estática, como é que ela pode falar de determinados assuntos, e principalmente se ela não sabe escrever, se ela não sabe ler, como é que ela vai falar esse assunto? E se ela fala desse assunto, se ela escreveu, explique isso aí, por favor. Então, explique agora as mesas com toques, não é? Que foi denominado uma pancada para a letra A, 2 pancadas para a letra B, e assim escreveram livros. Então, como responderam questões? Como é que pode? Não é o médio, agora é a mesa fazendo isso. Explica aí como é que foi feito isso. Então, o sonambulismo não explica, ele não vai longe. Ok? É esse mais ou menos é esse moído, mas nós sempre estamos, lógico, precisando de estudar um pouco mais. Que Deus criou a nossa vida? Sim, Deus criou a nossa vida. Isso todo mundo é de acordo. Até os materialistas, eles não podem, eles não, eles não têm dúvida que Deus existe. Veja bem, mesmo os ateus não têm dúvida que Deus existe, mas o Deus deles é de uma maneira que existe algum poder maior para os materialistas, para os ateus, principalmente os ateus. Mas dentro dele, eles dizem que existe, eles sentem que existe essa criatura superior a tudo.
Então, nós temos Deus como o Criador de todos nós estamos aqui por nossa necessidade para a evolução, e o Espiritismo vem nos dar agora a boa nova, nos orientando melhor para nós seguirmos o caminho da nossa evolução, porque as pessoas querem se matar para evoluir, e se matando, elas se endividam, elas são criminosas. É lá onde está o problema que nós estudamos há pouco tempo, a questão do inferno. Então, quem mata o outro, porque todo mundo tem o direito de vida, de viver aqui, todo mundo, e ninguém tem o direito de destruir esse corpo que ela está. Isso é lei divina. É um direito que nós temos, constituído por Deus. Então, quem infringir isso aí, está ferrado. Vai ter que reparar isso. Aí, como é que fica? Os Espíritos vêm nos orientar para seguirmos um caminho de paz, um caminho mansos, um caminho amigos. Tanto é que nós vamos encontrar em Mateus, no versículo, nós vamos encontrar em Mateus no versículo 11, no capítulo 11, de 28 a 30, nós vamos encontrar assim, no 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Jesus disse isso, Mateus ouviu Jesus dizer isso. Eu dou descanso a vocês, venham a mim. Então Jesus está nos convidando. Depois ele também escutou Jesus dizer: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso. Veja como é que é Jesus, sou manso. Nós temos que resolver esse problema. Esse negócio de brabeza, sou manso e humilde de coração. Eu sou manso de coração, gente. Sentimento, afeição. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. É maravilhoso isso que Jesus falou e Mateus ouviu. Depois ele vai ainda no 30 e diz: pois o meu jugo é suave. Jesus, ele julga. Como é que Jesus julga, né? Vocês observam aquela cena da mulher, eles atiram a primeira pedra quem nunca pegou de vocês. Regressão de memória ali. Todo mundo viu-se e viu o culpado. Os jovens e os adultos e os mais velhos foram-se embora. Ninguém atirou. Aquilo ali é uma regressão de memória coletiva. Só Jesus. Atira a primeira pedra. Como é que o jovem não atirou? Por que ele não fez? Não é? Com certeza. Gravidades. Pois o meu jugo é suave. Jesus é suavíssimo, tá? Ele nos dá, sabe que nós vamos melhorar. E o meu fardo é leve. Então, vocês terão capacidade de carregar o meu fardo, o fardo de vocês comigo, porque é leve. Aí nós estamos estudando a doutrina dos espíritos de uma maneira muito mais ampla, muito mais rica, filosoficamente, muito mais ricas em detalhes bíblicos, porque vão lá fundo a doutrina, vai à profundidade, em cantos cirúrgicos, resolver equações, discernimentos sobre questões que a Bíblia é muito complexa, embora tudo que está na Bíblia é verdadeiro, a Bíblia já vem da época de Abraão, compõe-se que Abraão teve existência no século 21 ao século 18, né, porque vem contando, decrescendo, né, até chegar a Jesus, e começa, e nós estamos no século 22, 21, meu Deus do céu, acho que é isso mesmo, 21. Então, de lá para cá, Abraão, 21 ao século 18, Abraão existiu. Então, os grupos abraâmicos existiram. E Jesus vem nos ajudar com a doutrina espírita a entender esses ensinamentos ao longo dos milênios. Aí vamos compreendendo melhor. Como é que Jesus diz? O meu fardo é leve, meu filho, e o meu jugo é suave. Mas o jugo dos espíritos que estão no umbral, ou nas sombras, ou nas trevas, eles pegam pesado, nas nossas culpas. E nós somos atraídos para essas regiões pelas nossas culpas. Meu Deus do céu, que Deus nos ajude. Que nós nos tornemos menos escravos dessa malha de espíritos. Porque existe, é fato, existe de Deus a permissão para eles tomarem conta dessas criaturas que cometem a maldade. Incrível, mas existe. Quem quiser ter certeza disso,
Vá no Evangelho, lê a parte onde tem parábola da figueira que secou. Dê uma estudada, tá mais lá embaixo, mas vai estudando aquilo tudinho que é bom, quando chegar embaixo você vai ver que Deus permite o mal tomar conta dessas pessoas que fazem maldade. Abramos os olhos. Deus do céu. Deus nos abençoe, Deus nos proteja. Não é fazendo medo não, mas é verdade, porque nós temos que escolher, nós temos que escolher, minha gente. Nós temos que acertar, vamos errar, mas pelo menos nós não vamos ficar no inferno queimando eternamente no purgatório, né, não vamos, né, nem pela teoria pagã, politeísta, e nem pela teoria cristã, copiada dos pagãos. Nós temos hoje Jesus nos orientando com essa doutrina maravilhosa. Tem chance para todo mundo. Então, os que erram vão aprender. E basta nós vermos os exemplos. Tem pessoas que vencem os membros superiores e inferiores. Só vê um tronco, a cabeça, e vê assim mesmo. Por quê? E quando fica um cego, quando fica um aleijado, e quando tem câncer? Por quê? É Deus se divertindo? Não é. Vamos estudar doutrina espírita e nós vamos ver. Essas criaturas estão se reavendo com seu passado. E nós temos que ficar esperto para não cometermos crime nessa natureza, porque senão somos nós que vamos passar pela lei de Talião. As leis de Talião são leis divinas. Leis divinas. Aquele que agride seu irmão vai ter que responder por isso. Deus não permite que isso aconteça. Nós temos que nos respeitarmos. Por isso que está aí, ó. Eu sou manso e humilde de coração. Jesus disse. Eu sou manso, humilde de coração. Esse é o nosso propósito. Manso e humilde de coração. Nós temos que nos fraternizar aqui, nós temos que realmente nos harmonizarmos, deixar o outro. Agora, lógico, as leis nossas aqui faz parte das leis morais. Infringiu as leis? Chama os órgãos competentes para resolver o problema. Mas não partimos para cima para resolver com violência. Então, violência gera violência. Vamos continuar o nosso estudo. Nós vamos agora para outra parte, que é o livro dos Espíritos. Lembrando sempre, todo mundo tem o direito da voz aqui, da palavra, lógico, como tem. Nós estamos no livro dos Espíritos, parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 7º, da volta do espírito à vida corporal. E aí nós temos a infância. Nós já passamos por ela. Natália está com um bebezinho, mas já tem uma filhinha, está na infância. Então, para entender esse assunto hoje, quer dizer, vamos começar aí, nós temos mais assunto aí. 379, alguém quer ler? 379. É tão desenvolvido quanto o de um adulto, o espírito que ainda anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Quer comentar, Sandra? Olha, já ficou nervosa, já começou. É um assunto, veja só, Sandra, como é interessante. Se nós formos para verificar, é um assunto muito rico. A resposta já está dizendo, né? Que uma criança, por exemplo, Natália, sua filhinha, ela pode ser um espírito mais evoluído do que você, do que o Sérgio, do que até alguém da família. Vamos dar um exemplo bem claro. Jesus teve infância. Teve um momento que ele foi ao templo. Vocês viram que ele deu aula aos professores do templo. Ele saiu com os pais e se perdeu na multidão. Aí os pais não conseguiram localizar. E ele terminou indo para o templo, que o negócio dele era com o templo de Deus lá. É onde ele declara oficialmente que é o templo do meu pai. Porque os pais, quando chegam, vocês não sabiam onde eu estava? Eu estava aqui, no templo do meu pai. É lá Jesus dizendo que Deus é pai. E ele não é Deus, ele é filho.
Bom, aí Jesus está dando aula aos mestres. Como é que pode você tão jovem falar desse assunto? Se eu não me engano, ele por aí tinha 9 anos. Me desculpe a idade que eu não me lembro agora. E mesmo isso é na infância, não é? Na infância, quando o feto na barriga de Maria, quando as primas se encontraram, Isabel, quando Maria tocou no ventre de Isabel, que já estava um buchão bem grande, pois Isabel engravidou 6 meses antes de Maria, não é? E Maria, quando tocou no ventre de Isabel, a criança ficou pulando, saltitando de felicidade, ela dizendo e elas sorriam, tá? Então já imagina a inteligência lá dentro, vendo Jesus, João vendo, sabendo que quem estava ali no ventre de Maria era de muita felicidade para ele. Isso foi um feto. Chico Xavier fala que ele viu a mãe dele, que Chico Xavier quase que nasce no dia 1º de abril, seria um dia do mentiroso. E a mãe dele orou tanto, pediu tanto para não nascer no dia 1º. Por favor, me ajuda, Maria. Ela fez orações, pediu a todos os santos que ela podia conhecer ali para não nascer antes de meia-noite. Não era primeiro. Depois de meia-noite, Chico nasceu. E Chico disse que assistiu tudo, ouviu tudo. Chico Xavier, minha gente. Como feto, como já para vir, né? Um bebê. Como o teu tá aí já, Natália, já está com alguns meses. Ele estava lá dentro ainda. Viu isso? Ele assistiu, ele conta. Eu assisti tudo, eu sabia o que a minha mãe estava falando. Eu entendia. Aí, imagina Chico Xavier na infância. 5 aninhos. Olha o show de Chico, nós sabemos. Chico era mais evoluído e é mais evoluído do que o pai. Tanto é que o pai dele, depois que desencarna, que vai reencarnar, tem esse fato. Chico pergunta: para onde você vai, pai? Com essa mala. E teve essa visão. Ele disse: meu filho, eu tenho que reencarnar. É, meu pai, é. Ele diz: mas e essa mala? Aí ele disse, aí Chico, curioso, ele abriu a mala estava vazia. É que eu tenho que encher minha mala, meu filho. E não produzi nada para mim. Chico viu que o pai dele reencarnaria. Chico muito superior do que o pai e do que a mãe. Veja, Chico quando desencarnou, parecia o corredor, sabe? Enorme. Filas longas de um lado e de outro de gente. Gente aplaudindo. E Chico andando. E eles aplaudiam, agradecendo a Chico. E Chico andando, andando, andando. Até que ele chegou a uma altura que aí disseram que já não viram mais ele. Ele sumiu. Foi aos braços de Jesus. Jesus o recebeu. Vocês imaginem esse espírito na infância. Então, a resposta está bem clara e bem discernida nesse sentido. Porque uma criança não quer dizer que ela é bobinha, isso é a parte orgânica, são os órgãos. Então, como eles estão em formação, eles ainda estão verdes, vamos falar assim, não é? O coração ainda em desenvolvimento mesmo, o fígado, os rins, tudo, o cérebro, principalmente o cérebro precisa ainda de mais solidez, de mais trabalho em si para tornar-se melhor, e é com o tempo. Então, na infância, essa criança parece uma boba, e parece mesmo. A gente vê que criança, a gente brinca com uma infância, da infância, com 4, 5 anos, 6 anos, você faz uma brincadeirinha assim de mímica para ela, você tem ela nas suas mãos. Por isso que os pais têm que ter muito cuidado. Alguém no shopping pode fazer uma brincadeirinha assim com um bombonzinho ou com um joguinho, e a criança vai, cai boba. Mas não quer dizer que ela é boba. É os órgãos que a deixam assim, que é o momento oportuno para os pais passarem bem a educação. É esse momento que é
importantíssimo que o pai passe os melhores ensinamentos. Nada de agressão, nada de briga entre os pais na frente de crianças, de adolescentes assim. Eles guardam isso e pode disparar gatilhos. Então, a resposta pode até ser mais, se mais progrediu. Caso de Chico, de Jesus, de João, né? E aí nós temos muitos casos, muitos casos. Então vamos lá, já que ninguém pergunta nada, ninguém diz nada, vamos com Deus, vamos para frente, que atrás vem gente. 380. Faz aí, Sandra? Sim, saiu aqui da tela, peraí. 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos, numa criança, não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. E aí? Quer comentar, Sandra? Pois bem, gente, vamos lá. Então, essa parte orgânica, ela interfere ou não interfere na infância da criança? Por exemplo, aí como ele colocou o cérebro, né, como ele fala dos sonhos. O sonho da criança é bobinho, né, às vezes a gente vê o sorrisinho dela. "Ah, eu sonhei com um anjinho, você caiu, eu vi no circulando". Às vezes eu estou conversando com um amiguinho meu aqui invisível. É uns assuntos bem simples, né. Então os órgãos, ele tem influência nisso aí, como ele diz. Eles pensam como adulto ou não, já que eles podem ser superior. Aí é onde está o problema. Muita gente procura saber, tem curiosidade, como é que foi a infância de Jesus. 1 ano, 2 anos, 3 anos, ninguém tem informações disso. No dia que sair um livro sobre isso, eu mesmo vou querer devorá-lo, estudar, porque nós não temos. Tem essa época que ele se perde com os pais na saída e depois encontra o filho depois de 3 dias no templo. E ele está falando de assuntos, olha, que era para mestres. Então, para isso, só pode ter evolução. Mas olha, já o cérebro de Jesus, como era que era diferente. E outra coisa, né? Falando de Jesus, Jesus ele precisou de 1000 anos para baixar suas vibrações para poder ter um corpo de carne, como ele teve. Com sangue e com tudo que nós temos. Mas a criança, ela não vai falar como um adulto, não é? Porque a parte do cérebro não tem essa intuição adulta capacitada a ele discernir sobre assuntos. Não tem. Ele precisa desse tempo. Jesus é na idade dele, Jesus é Jesus, né? Chico Xavier meu Deus, eu nem tenho assim sobre a infância de Chico. A gente só sabe daquela parte dos gafos, né? Depois, até a infância de Cristo, de Chico. Se alguém tiver alguma informação sobre a infância de Chico, me interessa muito também. Da infância, porque a parte dos gafos, ele teve que fazer uma plástica lá na frente, já que ele fez 2 cirurgias e teve que fazer uma, e que teve problema de apendicite por conta disso, ficou muito melindroso, os médicos fizeram, problema na próstata, e quando fizeram, aproveitaram, sem que Chico tivesse pedido, eles fizeram uma
uma espécie de plástica em Chico por conta das garfadas que ele ficou com os garfos empedurados no ventre, que a sua madrasta, a sua madrasta não, a sua tia, Madrinha. não é? Me Era a confundi. madrinha dele. Sua madrinha. E foram muitos garfados, vieram todo dia, era garfada, empedurado, ficava empedurado, não era coisinha simples não, minha gente, não era só pegar o garfo assim, ó, não, era de botar e enfiar mesmo, que deixava empedurado, ele não tinha o direito de tirar. Então, na cirurgia, eu tenho esse vídeo, já botei no nosso grupo do Evangelho, tá lá, uma série de vídeos. História de Chico, tem um até que eu contei com a mãozinha, tá lá esse aí. E contam, os que tiveram com o Chico, o médico conta detalhadamente para nós. O médico que fez a cirurgia, ele conta como estava o processo no ventre de Chico, que ele nunca tinha visto, lógico, né? Chico já estava um senhor, um adulto, com problemas na próstata e na vesícula. Ele tinha que fazer as cirurgias. E ele terminou fazendo, e graças a Deus foi maravilhoso para ele, para todo mundo, e ninguém quis cobrar a conta a Chico, ninguém cobrou essa conta para Chico, porque ele era uma pessoa pobre e servia aos pobres. Essa é a nossa evolução. A gente aqui está procurando destaques, querer ser rico. Isso não dá evolução. Não dá evolução. Livro dos Espíritos, meu Deus do céu. Lázaro foi lá para cima e o rico foi lá para baixo. Riqueza não dá. Destaque não dá aqui evolução. Orgulho só amplia isso. Mas vamos em frente. Já que já temos respondido ali, eu acredito que ficou compreendido aí também, né? Que os pais têm que ter cuidado com as crianças, adolescentes. Na infância, lógico. É sempre assim. Então vamos terminar o assunto aqui com essa última questão. E 381. Pode, Sandra? Posso. Obrigado. 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu envoltório corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Ok, isso é para uma morte de uma criança, o desencarne de uma criança. Como é que é? A criança desencarne e já está tudo bem lá para ela? Porque, se vocês observarem, não existe uma região como as sombras, as trevas, o umbral para criança. Não existe. Vamos olhar, vamos ver isso na literatura espírita, na filosofia. Mas e como é que fica? Essa criança já ela recobra o seu vigor, não é? Aí ele diz, não. Enquanto ela está nos laços no corpo, enquanto o último laço não for desfeito, ela não vai se lembrar. Então, vai vir naturalmente mais rápido do que uma pessoa que levou muito tempo aqui, levou uma vida meio difícil, complicada a lembrança. Mas ele diz assim, sim, tem que ser assim. Tem que ser assim. Mas ela não adquire com lucidez. Não quando se tenha completado separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo dessa criança. Por isso que as pessoas, né, nós temos que ter isso da cabeça. Um padre não abençoa uma criança, ela não batiza uma criança. Isso é questão de religião. Uma criança morrer pagão, não vai morrer pagão. A criança teria que acreditar em vários deuses. Ela não tem esse conhecimento. Então, ninguém aqui batiza ninguém, porque Deus criou já o espírito. Esse espírito só precisa de mais conhecimento. No caso da criança desencarnando, os laços todos desfeitos, ela vai voltar a seu vigor normal. Então,
mais rápido ela se estabelece no mundo espiritual. Ou seja, como ela já estava lá, no estado de criança, ela volta e rapidamente se estabelece. Já nós que estamos aqui há mais tempo, aí nós já cometemos erros porque escolhemos assim assado. Uma criança não tem conhecimento para isso. É fato. Então ela vai se recobrar no mundo espiritual. Ela não vai para o inferno, ela não vai para o purgatório, que não existe esse purgatório, não vai para umbral, não vai. Por isso não se vê criança nos umbrais. Por quê? Porque criança pensa como criança. Criança sorri como criança. Criança vive como criança. Desencarnando, o problema é os laços. Desfeitos os laços, todos, a crianças volta ao seu estado normal e espiritual, sim, tranquilo. Então, papai e mamãe, que não é fácil, essas provas, não é fácil para nenhum papai nem mamãe, mas estudando a doutrina espírita fica muito mais compreensível e fácil. Pronto, vamos orar. Deus de infinita misericórdia e bondade, amor eterno, o Senhor que, de onde está, no centro desse universo, o Senhor está comandando tudo com o seu pensamento. O Senhor nos acompanha e sabe das nossas necessidades, do que queremos realmente entender e aprender. Sabe se estamos com boa vontade ou de má vontade. O Senhor sabe de tudo isso. Mas todos nós já compreendemos, se nós pedimos com sinceridade ao Senhor a ajuda, a compreensão, nós pedimos sabedoria, nós pedimos coisas que são importantíssimas para o Espírito, o Senhor está disposto a nos ajudar sempre. Está disposto a nos orientar sempre e aliviar a nossa caminhada. Então, Deus, nós te agradecemos pela vida que temos. Nós te agradecemos por onde estamos agora. Nós te agradecemos por ser como somos. E nós te pedimos que essa doutrina nós absorvemos-la com sabedoria, com o coração, com intelecto, mas sem muita descrença. Simplesmente com calma, com mansidão, com desprendimento, com muito amor, para que possamos te entender e aí diminuirmos os nossos sofrimentos, até mesmo parar de sofrer. Como muitos já se tornaram espíritos puros, eles pararam de sofrer. E esse é o nosso objetivo também. Que o Senhor abençoe a todos os lares, que o Senhor ilumine a todos esses espíritos, a esses que vão assistir esses estudos, que o Senhor retire dos lares deles, Deus Pai. Nós te pedimos, retire dos lares deles esses espíritos que vêm das trevas, das sombras, de onde for, dos umbrais, para perturbar essas famílias, aliviando-as. De nossa parte, nós pedimos para todos que o Senhor alivie todas as famílias, os que vão assistir e os que não vão, e principalmente para o nosso planeta, que sempre precisou de nossas boas vibrações, e a nossa mãe, que é a Terra, maravilhosa, que nos acolhe com muito amor. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor a proteja.